Olá, começando mais um TV Câmara Entrevista. Publicidade infantil, proibir ou não? Assunto que ganha cada vez mais importância neste mundo onde a publicidade é sempre presente na vida das pessoas. Apelos midiáticos muitas vezes inadequados ao público infantil, principalmente pelo fato das crianças estarem ainda em formação e aprendendo a interpretar as informações, podendo ser prejudicadas pelo abuso de uma comunicação persuasiva e mercadológica. No TV Câmara Entrevista de hoje, nós recebemos a psicóloga Patrícia Boutros, que vai nos explicar mais sobre como as crianças podem ser afetadas por esse abuso das propagandas. Muito obrigado pela presença. Obrigada pelo convite. Legal. Acho que é um assunto que é cada vez mais presente mesmo na sociedade. A gente percebe que, como a gente estava falando um pouquinho antes de começar o programa, muitos pais ainda demandam aí para a televisão e hoje é para a internet a obrigação de educar os filhos, e aí as crianças ficam muito vulneráveis mesmo às propagandas. Realmente elas são muito afetadas por isso? Então, eles delegam, né, para a televisão e para os tablets, para a internet, mas não acho que seja a educação, mas sim a distração, né? Eles acabam se distraindo muito e ficando muito tempo, né, à frente dessas TVs ou então em relação à internet mesmo. Isso é muito prejudicial. Primeiro que para o desenvolvimento infantil é um tipo de estímulo só, né, o estímulo visual. Então, a gente brinca que a criança fica, né, só fixada em uma coisa. Então, ela não estimula o corpo, né? Muitas crianças hoje têm dificuldade para correr, para subir em brinquedos, coisas que eles faziam naturalmente, nós fazemos naturalmente. Então, isso vai criando até um atraso no desenvolvimento, né? Motor, neurológico. Então, isso é muito sério. A gente tem que ter muito cuidado e restringir ao máximo. Não digo evitar, porque é a geração deles. Eles nasceram nessa geração tecnológica. Mas, sim, restringir e, principalmente, estar do lado da criança, estar perto, orientar, né, para que isso não seja tão danoso para o desenvolvimento dela. Legal. E essa questão das propagandas, realmente elas são muito nocivas para as crianças? Como que as crianças recebem esse mundaréu de informações sobre marcas, brinquedos? Como que é isso? Hoje a mídia descobriu que o público infantil é um excelente público para o consumo, né? Por quê? Porque as crianças são... de acordo com a característica de desenvolvimento delas, elas têm essa necessidade, né, e também tem o desejo. Só que nessa etapa do desenvolvimento deles, o desejo é o que prevalece. Então, cada coisa que eles vão vendo na TV, eles querem. E aí é como se fosse aquilo ou então alguma coisa ruim fosse acontecer. E eles ficam mais autoritários com os pais, eles falam, né, que querem e brigam. E os pais, muitas vezes, não têm muita paciência para administrar isso. E aí, o que acontece, acabam cedendo às vontades deles. Só que a gente vai percebendo que essas vontades são cada vez mais imediatas. Então, supriu aquele desejo daquele momento, que era o maior desejo do mundo, ele já parte para outro desejo. Então, é importante a gente também nos olharmos e vermos, né? Assim, a gente também é assim, né? Qual modelo que a gente está passando de consumidor para o filho? Então, isso também é legal da gente rever e pensar. Se a mãe, quando fica nervosa, já quer comprar uma bolsa, qual que é o exemplo que vai dar? Ou o pai, né? E assim, mostrar para a criança o que realmente é uma necessidade, o que é importante, né? Claro que, às vezes, as pessoas querem ter coisas diferentes, mas não o tempo inteiro. Porque aí vai gerando uma ansiedade consumidora, né? Então, ele tem atitudes consumistas mesmo, sem necessidade. Então, às vezes, os pais levam para o shopping. Ai, pai, quero uma prisilinha. Ah, uma prisilinha não tem problema, né? Baratinho e tal. Aí depois vai para uma padaria. Ah, quero um chocolate. Ah, um chocolatinho não tem problema. Só que isso vai criando na criança uma necessidade de ter alguma coisa toda vez que sai. Então, isso é prejudicial, porque ela associa, né, sair de casa, estar com outro, com alguma coisa em troca. Isso não é legal para o desenvolvimento deles. Então, eles ficam com essa atitude consumista. E as propagandas, a mídia, colabora muito com isso, porque atinge bem esse público,
né, que é um público mais decidido. Eles são super persistentes no que eles querem. Sempre brinco com os pais, nunca entram numa discussão com uma criança, que eles não entram para perder, né? Eles entram para ganhar. Então, tomar cuidado com os exageros. Legal. E como que os pais podem contribuir aí para tentar amenizar esse impacto das propagandas voltadas às crianças? Eu acho que a primeira coisa é diminuir o tempo da criança com a televisão, com o celular, com os tablets, né? Não só pelas propagandas, mas por inúmeros outros motivos. E orientar, que a gente também gostaria de ter muitas coisas, nós adultos, só que nós não precisamos disso, nós não temos. Nós nos falamos não o tempo inteiro também. Então, o não que ele vai escutar por aquilo que ele não pode ter naquela hora, não é um não que vai causar uma frustração que ele não vai saber lidar. E se não souber lidar, aí também a gente precisa investigar o porquê, né? Então, os pais devem orientar e, principalmente, ter certeza do que eles querem para os filhos, né? Porque o filho sente muita segurança. Se você não sabe se você pode dar ou não aquele brinquedo, o filho também não sabe. Então, você precisa explicar para ele não por quê. Né? Acolher esse sentimento dele, esse desejo dele, né? E explicar por que não é uma data importante, por que não é uma data comemorativa, porque a gente ganha as coisas através da conquista, né? Então, tudo isso é papel dos pais, sim. Certo. E como fica o cérebrozinho da criança ali recebendo aquele bombardeio de informação, de publicidade, os desenhos hoje nas TVs exclusivas de desenhos? A gente percebe que um desenho ali passa 10 minutos e 10 minutos de propaganda. Como que fica as crianças recebendo isso também? Chegando na escola, o amiguinho já comprou o chinelinho da marca X, ele também quer. Como que fica isso? Então, as crianças, elas ficam muito envolvidas nesse mundo. Principalmente se o contexto que ela vive também é um contexto que estimula esse consumismo exagerado. Então, assim, existem famílias que não dão importância para isso e a criança também não dá, e existem famílias que dão muita importância, né? Então, fica uma confusão na cabeça da criança, né? Por que o amigo tem e ela não tem? Né? Por que o amigo ou a amiga que vê na televisão uma princesa, né, ou um super-herói, porque a mídia fala de um jeito que as crianças acham que elas vão virar mesmo princesas e super-heróis. Então, elas precisam ter aquela fantasia para serem, né, para internalizar aquele personagem. Então, cabe muito ao adulto administrar isso, né, tanto aos pais quanto aos professores que trabalham nas escolas, né, quanto ao grupo de amigos que o seu filho convive. Então, você precisa pensar, é esse grupo de amigo que tem os mesmos valores da minha família ou não? Né? E aí, trabalhando com a criança. É um trabalho bem complicado, porque você vai contra o mundo, né? Então, mas eu acho que vale a pena você pensando sempre no que você quer de melhor para o seu filho. E as escolas? Hoje a gente percebe que, de repente, até as próprias escolas, como eu havia dito, aqui na Câmara Municipal de Jacareí foi aprovado um projeto de lei que proíbe que as escolas municipais façam aí propagandas voltadas às crianças. Mas a gente sabe que muitas escolas particulares, principalmente, elas acabam incentivando ali muitas compras. A professora mesmo manda o bilhetinho, manda o dinheirinho para comprar o quadrinho de não sei o quê. E aí, como que o pai tenta aí blindar o seu filho, como você disse, contra o mundo inteiro, né? Contra a televisão, contra a escola? É um trabalho bem delicado, né? Mas é necessário. E a escola, ela também tem o dever, né, de não agir com esse consumo exagerado, né, ver o que é realmente necessário ou não. É necessário esse material para o desenvolvimento daquela criança, né, ou não? Ou é realmente um exagero? É uma coisa a mais que não tem necessidade? Então, precisa muito do bom senso, tanto dos pais quanto das escolas, né? Mas é um trabalho bem delicado, porque é isso que eu te falei, é uma luta contra o mundo, né? Contra as crianças, contra os pais, contra a mídia, contra as propagandas, contra a internet. Mas eu acho que vale a pena para o futuro manter a decisão que eles acham que realmente importa. E qual que é a faixa etária que fica mais vulnerável
no meio de tanta informação, assim, em quantos anos uma criança já vai ter um discernimento melhor para poder escolher, para negar aquele apelo, sem precisarmos os pais ali ficar atentos, explicando como que funciona essa evolução na mentalidade das nossas crianças? Então, assim, a criança, ela vai ser vulnerável sempre, até o adulto às vezes é, né? Às vezes vem uma propaganda mais apelativa também, o adulto acaba até caindo. A criança, ela precisa sempre da orientação do adulto. Até os 6 anos, 7 anos, ainda ela é muito influenciável, né? A partir daí, não tanto. Porém, ela não tem responsabilidade das escolhas que ela tem. Então, ela não sabe, né? Teve uma criança uma vez que ia trocar a chupeta com o Papai Noel por uma bicicleta. Então, ela queria porque queria aquela bicicleta, né? Então, ela trocou. Na hora de dormir, ela não queria mais. Chega, eu quero minha chupeta de volta. Devolve a bicicleta. Devolve a bicicleta pro Papai Noel. Eu quero a minha chupeta, eu quero a minha chupeta. Então, assim, eles agem pelo desejo do momento, né? Então, eles não têm essa responsabilidade que aquela escolha vai gerar uma consequência. Por isso que tem que ter o adulto, sempre, né? Não importa a idade. Até os 7 anos, assim, eles estão saindo daquela fase de fantasia, de misturar um pouquinho, né, a fantasia com a realidade. Mas eu acredito que até os adolescentes precisam ser orientados. Eles também não têm essa responsabilidade da consequência, né? E também são muito pequenos para terem. E como que você lida com isso lá? Você tem uma clínica, você trabalha, como que você lida? Você recebe muitas crianças ali que dá para perceber nitidamente ali que elas já estão inseridas nesse mundo. Aliás, como você falou, muitas vezes tem que tratar os pais, né, que são muito consumistas, para poder chegar no diagnóstico da criança, né? Então, o trabalho, né, com as crianças é totalmente interligado com os pais. Então, não tem como uma coisa estar fora da outra. Então, assim, eu sempre brinco no consultório que em árvore de maçã não dá laranja. Então, que aquela criança é frutinho daquela árvore, né, de pai e mãe. Então, muitas vezes, os pais, quando nos procuram, eles já estão preocupados com essa situação e querem mudar, né, querem melhorar. Então, quando eles entram numa parceria com o psicólogo, eles já querem uma ajuda. Então, muitas vezes, eu trato as crianças em parceria com os pais. Faço orientação de pais também, né? Porque a gente tem que trabalhar junto. E a família é fundamental. Também sempre falo para os pais, a família é a mais importante. O psicólogo é importante, o pediatra é importante, mas são vocês que estão lá com eles o tempo inteiro. Então, a importância maior, eu acredito muito nessa questão da família, da mãe, do pai ou de qualquer pessoa que cria a criança. Independente das ajudas externas, essas são as primeiras pessoas que devem atuar e ter responsabilidade nessa criação. E você tem sentido uma evolução na consciência desses pais com relação a esse consumo exagerado de hoje, esses apelos midiáticos? Como que você tem visto isso? Eu sinto assim, Davi, que os pais não têm hoje a mesma noção dessa consequência. Então, quando deixa assistir uma TV ou então entrega um celular, né, desbloqueado, com acesso à internet, hoje criança de 5 anos digita lá YouTube e vê o que eles querem, né? Eles não pensam nessa consequência futura dessa atitude de hoje. Então, acho que está muito ainda dessa forma mais tranquila. Deixa, ele quer entrar na internet, entra, né? Não quer ver televisão o dia inteiro? Deixa. Então, assim, eu sinto que os pais também estão perdidos enquanto a isso, porque é uma novidade para a nossa geração. A tecnologia veio, a televisão veio, toda essa questão, né, de informática, e para a gente também é novo. Então, a gente não sabe ainda, né, até que ponto isso pode gerar danos e quais os danos. E hoje estão até sendo feitas leis, né, de internet, né, para evitar o acesso às redes sociais das crianças e dos adolescentes, porque a gente também ainda está meio perdido. Mas eu sempre digo assim, usa o seu coração, usa a sua intuição e pensa como o meu filho vai se relacionar lá na escola. Se eu deixo ele ficar 12 horas vendo televisão, como que ele vai falar com um amiguinho lá na sala de aula?
Ou como que ele vai lidar com alguém numa festa de aniversário ou numa praça? Né? Ele não vai saber conversar. Então, é no maior que a gente tem que pensar, no mundinho social da criança, longe de nós, pais. Né? Como que ele vai encarar esse mundo? Como que ele vai enfrentar? Então, eu acho que é isso que ainda os pais não têm essa dimensão, de que lá na frente vai ter uma consequência. Agora é tranquilo. Eu vou no shopping, compro. Né? Eu vou no restaurante, eu dou um tablet para ele. Né? Eu deixo ele na televisão, que aí eu consigo fazer minhas coisas e descansar. Mas e lá na frente? Qual o dano que isso vai trazer para a criança? E hoje, com tanta tecnologia, você falou da questão do tablet, o celular, existe uma idade mínima? A gente, que, como você falou, hoje tem criança de 3, 4, 5 anos ganhando já esses meios eletrônicos. É o desejo do momento. Não é? E existe uma idade mínima aconselhável para a gente presentear, por exemplo, um telefone celular, um smartphone? Como que é isso? Então, isso vai muito de família, né? Não tem não tem nada especificado. Antes dos 3 anos, eu fui numa palestra esses dias que eles falaram que era um crime você dar um celular ou um tablet para uma criança menor de 3 anos. Né? Por causa dos estímulos que ela precisa, motores, né, cognitivos, mesmo todos os estímulos do corpo. Só que a gente sabe que eles nasceram nessa geração. Então, não tem como também proibir, porque eles já nasceram com o dedinho teclando. Né? Você vê crianças de 2 anos mexendo num tablet, né, com toda a destreza do mundo. Que mundo é esse? Que mundo é esse? Então, assim, volta para os pais. Né? Até quanto tempo você vai deixar ele ficar mexendo ou não? Né? Você tem que administrar que tipo de jogos ou vídeos que você deixa ele assistir ou não. Então, a responsabilidade é do adulto. A criança, ela recebe esse estímulo totalmente passivo. Legal, papo bacana aqui com a psicóloga falando um pouquinho sobre a publicidade, se a publicidade já afeta os adultos, o quanto pode influenciar as crianças. Essa é uma questão muito importante a se pensar. Vamos para um breve intervalo, mas logo nós voltamos aqui continuando no TV Câmara Entrevista.